Bom, galera, a parte 2 que é da matéria da P1, é a parte cinemática, né? E a gente, no geral, vai trabalhar com o método euleriano, né? Vou explicar os métodos que tem, é o lagrangiano e o euleriano. O lagrangiano, como diz, ele acompanha a partícula ao longo da sua trajetória. Então, é como se você fixasse uma determinada partícula e você caminhasse o tempo todo com ela. Então, em cada instante, você sabe onde aquela partícula está. É, E o método euleriano, que é o que a gente mais usa, né? A gente fixa um ponto e aí a gente olha as partículas que estão passando por esse ponto. Então, nesse caso, a gente vai estudar as derivadas, né? Para a derivada no método lagrangiano dessa forma aqui, mas eu acho que eu nunca vi cair em prova, eu acho muito improvável cair em prova. Tem um exercício que eu vou compartilhar com vocês. Eu não vou fazer, mas eu vou mostrar a resolução. Vou lançar um documento com a resolução para vocês verem como é, mas eu não me preocuparia muito com isso, focaria aqui. Provavelmente vocês já devem ter feito testinho que caiu algo do tipo. Bom, no método Euleriano, a derivada total, que a gente chama também de material, né, ela é a local, que é a que depende com o tempo, e a convectiva. Esse g aqui é uma grandeza qualquer, né? Então, se ele quiser aceleração, esse g seria a velocidade, né? Que a derivada da velocidade é a aceleração. É, Bom, basicamente é isso. A gente vai ver que a gente vai aplicar bastante essa equação. Como a gente não tem tempo, eu falei, eu não vou aprofundar, deduzir essas equações. Eu vou só passar elas e meio que uma receita de bolo para vocês conseguirem fazer exercício na prova. É, Além disso, é importante a gente saber as linhas, né? Tem a linha de trajetória, de emissão e de corrente. As principais é de trajetória e a master é a corrente. Sempre a gente trabalha com ela, não só em McFlow 1, mas também depois McFlow 2, em hidrodinâmica também. Mas, certo, então na trajetória, né, é o conjunto de pontos percorrido por uma partícula. Então, se a gente pensasse lá no, olhando o método lagrangiano, seria o caminho que você percorreu olhando a partícula. E você tem as seguintes relações, né, que x é igual à integral da velocidade em u no tempo, y é a integral da velocidade no tempo e z é a integral de w no tempo. Isso é um pouco intuitivo, né? A posição é a integral da velocidade, né? E a de corrente, a linha instantânea tangente em todos os pontos é o vetor velocidade. Então, cada partícula ela tem um vetor velocidade, né? Então, a linha de corrente é a tangente. É uma linha que forma de modo que a velocidade sempre esteja tangente a essa linha. Eu não me preocuparia muito com as definições e mais com as equações que estão atreladas a ela. Então, a linha de corrente é essa aqui embaixo, que vocês podem ver aqui. dx sobre u igual a dy sobre v, que é igual a dz sobre w. Beleza? É, Bom, como eu disse, eu não vou me aprofundar, vamos para o exercício, vocês vão entender melhor como que aplica isso. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o exercício 2 da P1 de 19. De novo, eu vou fazer a questão, pretendo fazer ela literal. Se for rápido, eu faço, substituo os números, mas senão fica a cargo de vocês substituírem os valores, beleza? Bom, é, dado o campo de velocidade e o escoamento, né, ele dá aí a velocidade, dá os valores de A, B, C, com x, y, z dados em metros e tem segundos. Pede-se no ponto P1, tá, ele dá os valores, em instante T1, 2 segundos, o escoamento é permanente. Tá. Então, seguinte, escoamento é permanente quando a característica que se está analisando, ou seja, a velocidade, ela não varia com o tempo. Nesse caso, claramente está estudando a velocidade. Então, vamos aqui o item A. O item A. Basicamente, a pergunta que ele está fazendo é: a velocidade varia com o tempo no, em qual condição que era? Em P1? Isso, em P1. Delta V
é igual a zero em P1. Bom, vamos ver, né? Vamos derivar essa velocidade aí. Se a gente fizer aqui, variação da velocidade no tempo é igual a ax quadrado, opa, axy quadrado em i mais by cubo em j mais cx cubo em k. Beleza, e agora ele pergunta nesse P1, né? P1, aí a gente tem que ver esse valor para quando? P1, né? Que é igual a x igual a 1, y2, z3 e tempo 2. Então, 1, 2, tá deu uma falhada aqui a caneta. 1, 2, 3 e tempo 2. Vou só destacar que aqui é x, aqui é y, aqui é z e aqui é o tempo. Bom, nada depende de, do tempo, né? Aqui da equação da variação da velocidade. Mas se você substituir aí x, y, z, claramente não vai ser zero, né? Então isso aqui vai ser diferente de zero. Portanto, não é permanente. Bem tranquilo esse primeiro item, né? Então, sempre que cair algo relacionado permanente, é ver se varia com o tempo ou não. Beleza? Vamos lá, item B. Ah, é importante, né? Primeiro você deriva, depois substitui os valores, né? Porque se você substituísse os valores aqui, você ia chegar numa constante. Você derivando, lógico que ia dar zero. Então, primeiro deriva e depois substitui. Qual o vetor velocidade no ponto P1 instante T1? Tá, essa é tosca, essa questão B. É só substituir os valores de x, y e t. É uma questão praticamente dada, né? Eu nem vou fazer ela aqui. O item C é o vetor aceleração. Bom, agora aqui que entra a questão, né? Acho que é a maior dificuldade da questão. Ele pede aceleração é derivada da velocidade, a gente vai usar essa equação aqui do método Euleriano, essa equação aqui, beleza? Aplicando a velocidade. Então vai ficar variação da velocidade no tempo é igual a derivada da velocidade no tempo, que aqui é a derivada local, mais a convectiva, né? A convectiva vai ser velocidade vezes o gradiente vezes a velocidade. Ó, importante, ó, que independente da grandeza g, no caso é a velocidade, mas independente da grandeza g, aqui sempre é velocidade, tá? No caso, como g é velocidade, casou de ficar tudo velocidade. Bom, vamos lá. Então, isso aqui eu vou chamar de aceleração, que é o que eu quero saber, né? Então, vetor aceleração vai ser igual. Derivada da velocidade no tempo. É exatamente o que eu fiz aqui, né? No item A. Então, vai ser ax quadrado em i mais by. Acho que eu esqueci de botar um ao cubo, né? Era by ao cubo aqui, ó. Esqueci de botar. Então, by ao cubo j mais cxy ao cubo k. Essa parte refere-se a esse termo aqui. Agora falta esse último. Esse último é o x da questão. Vou até fazer separado. Vamos lá. Esse termo aqui é um gradiente. O que é o gradiente? Ele é um vetor dado por esses termos aqui. Del
del Z. Beleza? Então, vamos, como qualquer operação matemática, começar pelo que está dentro do parênteses, né? Se a gente fizer isso, a gente vai ter o quê? Vou fazer aqui, tá? Beleza? Vou fazer em laranja para destacar. Aqui é um produto escalar. Então, vamos chamar aqui também o nosso o V. Vamos considerar que ele é U, V e W, beleza? Então, o que acontece? Vamos lá, um produto escalar. O produto escalar vai ficar, esse produto vai ficar como? U vezes del x, mais V vezes del y, mais W vezes del z. Isso está entre parênteses. Bom, fizemos a primeira operação e está multiplicando pelo vetor, né? Pelo vetor u, v, w. Então, aqui é simplesmente uma distributiva, né? A gente vai multiplicar essa parcela por u, depois por v e depois por w, né? Que são o vetor, né? Então, vai ficar como? E aí que tá. Essa é curioso, né? Porque não é exatamente uma multiplicação que acontece por causa desse operador. Esse operador, ele vai pegar a parcela que está multiplicando e vai colocar aqui, ó, nessa derivada. Então, primeiro fazendo com u, vai ficar u del x mais v del y mais w del u del z. Isso a gente multiplicou pelo u, tá em i. Isso é i. Mais. Agora vamos pro que tem em j, né? Que é I, aqui é J e aqui é K. Então, em J, a gente vai botar, agora multiplicar por V, tudo que está aqui nesse del, a gente bota o V. Então, vai ficar como U del V del X mais del V del Y mais W del V del Z, tudo isso em J. Por fim, agora em K, a gente vai ter U del W del X mais V del W del Y mais W del Z. Isso em K. Então, eu vou chamar tudo essa parcela aqui de, sei lá, de P. E aí, essa parcela tem que estar somando aqui. Então, a aceleração vai ser esse termo aqui, mais toda essa parcela aqui, que eu chamei de P. Aí é braçal, é simplesmente substituir. Lembrando que o que eu chamei de U, V e W são exatamente esse termo aqui. Esse termo aqui é U, esse termo aqui é V e esse termo aqui é W. Porque, se você ver, né, o vetor velocidade que eu chamei de UVW, que é igual a UI, né, mais V, opa, mais VJ, mais WK. Vocês irem angelinho 1, acho. E, então, ó, esse U é equivalente a isso, esse V a esse termo aqui, e esse W a isso aqui. Então, você tem que brincar com essas derivadas aí. Fazer derivadas de U em X, em Y, em Z, depois de V em X, Y, Z. É muito braçal esse exercício. Mas você vê que não é difícil, né? É uma operação matemática. Eu não vou fazer aqui, porque eu não vou perder tempo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, aí eu vou passar o contato. Mas o resultado final disso vai ficar... Ele quer aceleração também no ponto... opa, tá aqui. Ele quer aceleração no ponto 1, em instante T1. Fazendo todas essas derivadas e substituindo o valor, a aceleração vai ter que chegar num resultado de T1, T1
tem que ser 76 sobre 3 i mais 40j. Beleza? Isso em metros por segundo ao quadrado. Vocês tentem fazer aí em casa. Qualquer coisa pode me chamar. Então, tá, esse é o item C. Agora o item D. Aí agora ele pede as linhas, né? Que a gente comentou, que eu falei, era corrente e trajetória. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu vou fazer. Eu vou fazer aqui. Tem que ser. Aliás, eu entendi agora, né? Entendi. Obter as equações que definem as linhas de corrente no plano x, y e xz que passam por P1 no instante T1. Bom, vamos lá. Linha de corrente. Aqui a gente tem as equações, ele quer em xy e xz, né? Então, deixa eu ver aqui. Primeiro, dxu igual a dyv. Bom, ele pediu em xy, então a gente vai usar essa igualdade. Na outra ele pede xz, então a gente vai usar essa igualdade aqui. Beleza? Bom, como que a gente faz? É, vamos substituir os valores, o que que significa u, né? U a gente chamou esse termo aqui, né? AXY quadrado T. Igual a y. O V é esse termo aqui, BY cubo T. Beleza. Isso aqui é uma equação diferencial, vocês vão ver em cálculo 4. E a gente vai resolver de uma maneira bem simples, né? Uma das equações diferenciais mais simples, vocês têm capacidade de resolver elas. É só jogar y para um lado e x para o outro e manter o x com dx e o y com dy. Então, se a gente jogar esse y para lá, né, a gente já consegue isolar tudo que é x de um lado e tudo que é y do outro. Então, a gente vai ficar com 1 sobre ax dx é igual a 1 sobre b, mais um pouco maior, 1 sobre b y, né, passou y quadrado, dividido por y ao cubo, dy. O t aqui cortou esse t com esse t, beleza? Agora a gente pode integrar dos dois lados, né? Se a gente integrar dos dois lados, a gente vai ficar com 1 sobre a ln de x é igual a 1 sobre b ln de y mais uma constante. Aí, essa constante, a gente vai determinar ela pelos valores de contorno, né? Então, a gente chama ela de constante e depois substitui os valores que ele quer para ver o valor dela. Por que tem constante só desse lado não? Na verdade, tem dos dois. Só que seria aqui uma constante 1 e aqui uma constante 2. Aqui passaria subtraindo. Aí que seria constante 2 sobre constante 1. Então, isso continua uma constante. Por isso que eu botei só de um lado uma constante, beleza? É, bom, aqui a gente tem que tirar esse ln, né? Então a gente usa exponencial. Vai ficar aqui e. Para facilitar, eu vou jogar esse a já para esse lado aqui, tá? Então vai ficar e elevado a ln de x igual a e elevado a b ln de y mais
uma constante. Esse A também, ele teria que multiplicar tanto o termo L1 sobre B ln livre quanto constante, só que A vezes C são duas constantes, continua uma constante também. Então, beleza. Aqui a gente sabe que isso aqui é igual a E elevado a ln de Y elevado a A sobre B, né? Para dar aquela regra do tombo lá, né? Tá elevado aqui. A gente pode jogar para fora, para cá. Isso aqui pode vir para cá. Eu fiz o passo contrário, né? Tava fora, eu joguei para dentro. Vezes E elevado a uma constante. Beleza? Eu acho que vocês conseguem visualizar aí. Tranquilo essa etapa, né? Tá multiplicando pelo mesmo valor aqui, o E. Então a gente soma. Bom, E elevado a ln de alguma coisa é exatamente essa alguma coisa. Então a gente vai ficar com x é igual a y elevado a sobre b vezes uma constante. Certo? Então, por fim, a gente chega na relação que x vezes y menos a sobre b é igual a uma constante. Eu passei esse y dividindo aqui. Aí, ao invés de botar embaixo, eu só botei esse menos aqui. Beleza? Bom, esse é o passo para o xy, né? Aí ele diz que obter as equações que definem as linhas de corrente no plano xy passam por P1, no instante T1. Então a gente sabe que a gente sabe o valor de A e B e a gente sabe xy, né? X vale 1 no P1, né? E y 2. Então a gente vai ficar aqui 1 vezes 2. Essa relação aqui vai dar 3. É igual a 8. Então essa constante aqui é igual a 8. Beleza? Eu só substituir os valores do P1 que o anunciado pede, tá? E A e B é dado, são dois valores dados. Se não me engano, A é igual a 1 e B é 1/3. Deixa eu confirmar aqui. Menos 1/3, aliás. É isso mesmo. A é igual a 1 e B menos 1/3. Boa. Agora é a mesma coisa pro Z, tá? Então vai ficar para o plano XZ. Vou fazer aqui do lado. Vai ficar aqui dx sobre, vamos ver o que a gente chamou de U é o mesmo, né? Mais xy quadrado sobre t. Aliás, vezes t. É igual a dz. O w vale cxy ao cubo. Bom, então aqui vai ficar dx. É, vamos botar tudo em cima para facilitar. Vai ficar y. A e c valem 1, então eu já vou tirar eles, tá? Tá no enunciado isso. Y dx igual a t dz. Bom, aí você pensa, não tem nem x nem z, então só integrar aí. Pode ser, mas aqui geralmente a gente altera aqui, a gente sabe do passado que x vezes y ao cubo igual a 8, certo? Então, y é igual a 2 vezes x a menos 1/3, certo? Então, se a gente substituir aqui, fica 2 vezes x a menos 1/3 dx igual a t dz. Bom, agora a gente pode relacionar x e z, né? Porque a gente não quer ter y, né? A gente quer relacionar justamente x e z. Então, se a gente integrar,
vai ficar... Eu não vou focar muito em integração, vai ficar 2 sobre x elevado a 2 terços sobre 2 terços. Se tombar, ó, vai dar certinho, 2 terços vai cortar com os 2 terços e vai ficar menos 1 terço. É igual a tz mais uma constante. Bom, aí é basicamente isso, né? A gente já tem a nossa relação. Aí basta substituir o, no ponto um, né? Lembrando que o ponto um temos x igual a 1, y2, z3 e tempo 2. Então, substituir aqui o z igual a 3, tempo igual a 2 e x igual a 1, a gente vai achar constante, né? Constante vai valer menos 3. Menos 3. E aí, finalmente, a gente consegue achar a equação. Aí, o que vocês fazem? Vocês isolam o z, sabendo que o valor da constante, só jogar para lá, dividir pelo t, e aí vocês chegam na equação final. Beleza? É, bom, da parte de linha de corrente é isso. Você vê que é manipular as equações e sempre esse tipo de equação diferencial joga o que é x de um lado e o que é y de outro. O que é x de um lado, o que é z de outro. E se ele pedir y, z, eventualmente, você joga y de um lado e z do outro. É, aí, o que acontece é que caso você, por exemplo, tiver x e z, só que as suas equações dependem de y, você tenta arranjar, né, para substituir esse y para variável que você precisa mexer, né? Nesse caso, ó, fiquei com y dx, mas você precisava do x, né? Eu tinha que relacionar como o enunciado pede x e z, não y e z. Então, aí, eu substituir o valor de y antes da integração, beleza? Bom, dessa parte é isso. E aí, finalmente, ele pede equações paramétricas da trajetória, que passam por um ponto 2. Tá, vamos lá, vou fazer aqui. É item E? Isso, item E. Bom, aqui as equações paramétricas eu dei dessa forma aqui, certo? Mas a gente costuma trabalhar com elas derivando isso aqui, né? Então, vou fazer aqui, derivando fica dx, né? Dx, né? O elemento dx é igual a u dt. Aí o dy é igual a v dt. E o dz é igual a w dt. E aí o que a gente faz? A gente joga esses dt dividindo, e aí com isso a gente determina as equações. Eu vou mostrar agora para vocês no item E. Aqui também é muito braçal as contas, eu vou fazer só para o caso do, da velocidade qualquer uma. Vai fazer pode ser da velocidade v aí, a componente em j, né? Aqui, considerando que eu chamei UVW, eu vou fazer a da v, tá? Então v é dy dt, certo? Isso é igual a b y cubo vezes t. Isso aqui é do enunciado, certo? Então, aqui o que a gente faz é muito similar, tá? A gente vai jogar y de um lado e o QT do outro. Então, vamos fazer aqui, vou fazer aqui 1 sobre y cubo dy é igual a b vezes t dt, beleza? Então, aí a gente integra, né? Deixa eu ver quanto vai ficar.
y menos 3. Então, era para ser y menos 2 menos meio. É isso, né? Tomba, zero, isso. Então, integrando, né, a gente vai ficar com menos meio de y quadrado é igual a b vezes t ao quadrado sobre 2. Eu vou substituir aqui o b eu lembro que era menos 1/3, tá? Então isso aqui vai dar menos 1/6. Menos 1/6. Beleza? Mais uma constante. De novo, eu só botei a constante de um lado, porque na verdade tem dos dois, só que soma e subtração de constante continua constante, mesmo se fosse multiplicação. Qualquer operação entre constantes continua constante. Bom, beleza. Agora basta eu substituir, né, no P2. Vamos pegar aqui ponto 2. Qual que era os valores? Ponto 2. 1 raiz de 3 e 0 para ter 1. Então é 1 raiz de 3, 0 e 1, certo? Então, substituindo aqui, a gente tem menos 1 sobre 2 vezes 3, igual a menos 1 sobre 6, mesma constante. Bom, daqui a gente consegue ver que a constante, então, é igual a zero. Beleza? Perfeito. Então, a gente sabe que a nossa equação da linha de trajetória, né, é menos 1 sobre 2y quadrado igual a menos 1 t quadrado sobre 6. Eu vou isolar o y quadrado, né, para deixar em cima, para ficar mais bonitinho, que a gente está mexendo com a coordenada. Esse menos corta com esse menos. Vai ficar y quadrado igual a 3 sobre t quadrado. Bom, é tranquilo, isso aqui é matemática, é cálculo integral. Vocês vão ver. Bom, a equação diferencial vocês não viram ainda, mas a gente trabalha só com integração. Vocês viram em cálculo 1. Então, a mesma coisa ia fazer para U é igual a dx dt, você ia fazer o mesmo trabalho, e, e para W, né? W é igual a dz dt. Eu não vou fazer aqui, porque é completamente matemática, trabalho braçal, mas eu já dei a ideia de como que resolve esse exercício. Bom, fazer aqui uma revisão final. Então, para esses tipos de exercício, vocês vão ter que levar para a prova 3 equaçõezinhas, né? A primeira derivada total, a derivada do local, mais esse termo aqui, né? Que a gente sempre tem a velocidade vezes o gradiente vezes a grandeza. Sempre respeitem essa ordem aqui. Façam um parênteses primeiro e depois essa multiplicação pela grandeza, tá? É importante vocês estarem entendendo essa equação e como fazer, né? Essa parte que eu fiz aqui em laranja, entender tudo isso aqui que eu fiz, tá? Muito importante. No geral, vocês vão trabalhar com velocidade. Essa grandeza vai ser velocidade, ele vai estar pedindo uma aceleração. Saber as equações da linha de corrente e da linha de trajetória, essas aqui que eu botei. Então, a gente vai ter aqui dx sobre u é igual a dy sobre v, que é igual a dz sobre w, que é corrente.
Então, se ele pedir no plano XY, você vai usar esses dois termos. Se ele pedir no XZ, você usa esse termo e esse termo. Se ele pedir no YZ, você usa esses dois termos. E também saber a linha de trajetória que está naquela forma integral lá, né? Aqui, como a gente viu. Mas no fundo a gente usa o que a gente sabe, né? Que é a velocidade de variação do tempo, né? Da posição. Então, U é igual a dx dt. Essa é uma equação. V é igual a dy dt. E W é igual a dz dt. Na linha de corrente, a gente vai separar sempre o que é x de um lado, o que é y de outro. E na linha de trajetória também, só que a gente vai separar o que é x de um lado e o que é t de outro, o que é y de um lado e o que é t de outro. Porque a gente sabe a velocidade, então a gente sabe quanto vale u, quanto vale v e quanto vale w. Beleza? Então, aqui é basicamente isso e saber uma relação que significa regime permanente, né? Regime permanente de uma grandeza g é quando a variação dessa grandeza g no tempo é igual a zero. Beleza? O escoamento pode ser permanente para alguma coisa e não ser permanente para outra. No caso, a gente está sempre avaliando a velocidade. Então, para ser permanente a velocidade, a aceleração tem que ser zero. No aceleração local. Beleza? Então, dessa parte é isso. Eu vou agora resolver o exercício 3, que é de laboratório com vocês, no próximo vídeo. E aí, por fim, eu vou mandar uns exercícios de Bernoulli para vocês resolverem, tá? No final do vídeo que vem eu dou só uma introdução da equação que vocês vão ter que usar, e aí eu vou enviar um arquivo com resoluções de exercícios relacionados à equação de Bernoulli, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.